ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor, nessa manhã, Provérbios capítulo 11, versículo de número 28. Provérbios capítulo 11, versículo 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor mais uma vez sobre as nossas vidas. Ó Senhor Deus, Pai amado, vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra. Suplicamos a Tua bênção, a Tua graça, para que, pela obra do Teu Espírito Santo, nosso coração seja receptivo à verdade, nós sejamos submissos e a Tua palavra opere em nós para produzir aqueles frutos que são por Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Ajuda aquele que falará para que o faça com integridade e fidelidade. Ajuda cada ouvinte a ouvir com temor e tremor diante do Senhor, para receber a Tua palavra como palavra do Senhor de fato e não como palavra de homens. Nós oramos e pedimos Tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, o livro de Provérbios é um livro que tem um objetivo muito claro. O objetivo do livro de Provérbios é ensinar sabedoria. E uma das coisas que Provérbios toca sobre a sabedoria e nos ensina sobre a sabedoria tem a ver com a administração financeira, tem a ver com os recursos, com as riquezas. Muitos dos provérbios são definitivamente sobre dinheiro e riquezas. Ao ler Provérbios, nós somos então instruídos sobre a necessidade, por exemplo, do trabalho diligente como um meio legítimo para a obtenção de riquezas, e somos também advertidos sobre a tolice da ganância e do uso indevido das riquezas. Mas aqui, em Provérbios 11, 28, nós somos advertidos a respeito de um perigo muito mais sutil do que os que acabei de mencionar. A saber, o perigo de confiar, e eu diria, secretamente em nosso coração, de confiar nas riquezas e nos bens. E esse, então, é um assunto que deve nos interessar se nós queremos ser sábios, porque a Escritura está nos ensinando o caminho da sabedoria. A nossa época e cultura está cheia de mentiras a esse respeito. A ideia de que o dinheiro oferece uma certa segurança, uma certa estabilidade, ela é repetida constantemente, por todos os cantos ouvimos isso. Ela aparece na TV, nos programas, nos filmes, ela aparece às vezes até de maneira sutil nas redes sociais, quando nós simplesmente estamos observando o sucesso e a estabilidade financeira de outra pessoa. Ela aparece no conselho que os pais dão aos seus filhos, nos conselhos que parentes e amigos dão sobre que profissão escolher, e em muitos outros momentos da vida esses conceitos aparecem. Os conselhos para que de alguma forma nós busquemos estabilidade da vida por meio do dinheiro são como um eco na cultura. E um eco que não para de soar. Está sempre lá ao fundo das decisões, dos conselhos. Essa repetição ela se dá tão forte na cultura que nós corremos o risco de que estas mentiras se tornem um ídolo em nosso coração. E nem percebamos isso. Também quanto à questão, nós somos chamados então a abandonar a sabedoria mundana, a buscar a sabedoria divina a respeito desse assunto. E por isso então, meus irmãos, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: Deus é o fundamento
da verdadeira estabilidade. Deus é o fundamento da verdadeira estabilidade. Então nós vamos olhar para esse provérbio e aprender sobre isso. Eu quero começar essa exposição desse pequeno provérbio, oferecendo a vocês algumas instruções úteis que nos ajudarão a entender este provérbio, mas também poderão ser úteis a vocês quando vocês estiverem lendo o livro de Provérbios em casa. Note bem, temos nesse provérbio uma observação. Olhe para o versículo, vê se você identifica qual é a observação. A observação que nós temos nesse provérbio é a seguinte: quem confia nas suas riquezas? Isso é a observação. Essa observação, ela é acompanhada de uma declaração de resultado. Qual é o resultado para quem confia em suas riquezas? O provérbio diz: quem confia nas suas riquezas, cairá. E então, nós temos uma segunda linha. Essa foi a primeira linha. Temos uma segunda linha. A segunda linha diz: mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então você pode observar que existe duas linhas nesse provérbio. Na primeira linha, uma declaração e o seu resultado. E o que está na segunda linha entra em contraste com o que está na primeira linha. Isso na poesia hebraica, quando a segunda linha e a primeira estão em contraste, nós chamamos de paralelismo, porque elas são duas linhas paralelas, chamamos de paralelismo antitético, quer dizer, são linhas que estão contrastando. Ora, o que é contrastado aqui? Observe que há dois tipos de pessoas e dois modos de viver. Primeiro, há aquele tipo de pessoa que confia nas suas riquezas. E a seguir, há aqueles que aqui são denominados de justos. Então, por um lado, os que confiam nas suas riquezas, por outro lado, os justos. Mas observe que para cada um desses há imagens. Então, temos duas imagens que apontam para as consequências do tipo de vida que também estão em contraste. Essas imagens aparecem pelos verbos. Por um lado, nós temos o verbo cair. E por outro lado, o verbo reverdecer ou florescer. Então entendemos isso, existe esse contraste. Agora vamos olhar com mais atenção para a primeira linha. Quem confia nas suas riquezas cairá. Temos uma observação referente a uma situação negativa, ligada a uma consequência também negativa, a uma punição. Então, qual é o objetivo desse provérbio? Quando ele apresenta o aspecto negativo, então diz: olha aqui a consequência. É como se dissesse: bom, você quer ser sábio, mantenha-se longe desse estilo de vida, cujo resultado final é esse: cairá. Então, quer causar em nós um desencorajamento, no sentido de que nós não coloquemos a nossa confiança nas riquezas. Está fazendo isso por meio de mostrar não só o problema, mas mostrar o resultado dessa atitude. Está dizendo: não seja tolo colocando sua confiança nas riquezas, porque o fim disso é cairá. Aqui poderíamos nos perguntar por que essa advertência é necessária. E a resposta é bem simples. Porque por causa do pecado, nós queremos acreditar que as riquezas oferecem algum tipo de segurança, uma certa estabilidade para a vida. Vejam o que diz Provérbios, capítulo 10, versículo 15. Provérbios 10, 15. Os bens do rico são a sua cidade forte, e a pobreza dos pobres é a sua ruína. Então, como é que o rico olha para as suas riquezas? Como uma cidade forte, como uma proteção, como uma segurança para ele. É dessa forma que ele encara as suas riquezas. As riquezas para o rico são um tipo de castelo, no qual ele pensa ter certa segurança e estabilidade. Mas lemos aqui sobre o verbo cair, que aparece nessa primeira linha.
E esse verbo nos ajuda a entender essa perspectiva. Talvez, lendo o provérbio, e eu mesmo quando li esse provérbio pela primeira vez, o contraste mais natural seria pensar na primeira linha à luz da segunda linha. O pensamento da segunda linha é um pensamento sobre botânica, podemos dizer. Temos uma folha, temos uma planta florescendo. Então poderíamos pensar na primeira linha como uma planta. Cairá. Então poderíamos pensar, por exemplo, em folhas caindo. Então, teríamos folhas caindo na primeira linha e na segunda linha uma planta que está florescendo. Então, quem confia nas riquezas é como uma folha seca que cai, que morre. E o justo é como uma folhagem que está viva, que está verde. Isso seria, talvez, uma forma de pensar lendo em casa. Mas tem uma coisa, o verbo hebraico, usado aqui, traduzido por cair, ele não está relacionado com uma folha caindo. Ele está relacionado com uma casa caindo. Então a imagem da primeira linha é de uma casa que tem problemas estruturais. Talvez pareça para o morador e as outras pessoas, por um tempo, que tudo está bem. Mas em determinado momento, a casa vem, com tudo que há nela, vem abaixo. Então, uma casa caindo é um prejuízo, é uma desgraça, é um prejuízo de uma vida inteira ruindo. Talvez você já teve essa sensação ao ver, por exemplo, um vídeo de alguém que mora numa encosta, que tem lá uma casa até às vezes bonita, bem construída, ruiu tudo. Ou então alguém que saiu correndo de um prédio porque de repente começou a instalar, saíram e o prédio caiu com tudo. Móveis, documentos, fotos, a vida inteira da pessoa desaparece em questão de segundos, porque havia um problema estrutural. Essa imagem mostra que não só é insensato confiar nas riquezas, mas que confiar nas riquezas, no final, traz um prejuízo irrecuperável e uma destruição fatal. É bom observarmos que aqui a ideia não é sobre, não se trata de possuir riquezas ou não. A ideia aqui é de confiar nas riquezas, de usar ou desejar usá-las como fundamento para a vida. Como se o dinheiro pudesse oferecer segurança e estabilidade. Essa confiança na riqueza, e muitas vezes, ela pode se juntar a outros pecados, ao desejo por reconhecimento dos homens. Olha, eu sou um homem, eu quero que todo mundo veja que eu sou uma pessoa de sucesso. Pode se juntar ao desejo de ter acesso a grandes coisas, a grandes grupos e subir no meio social. Pode ter o desejo de controlar pessoas, de ter pessoas a seu mando. Pode ter o desejo do amor aos prazeres, a ostentação, dizer, olha, veja quantas coisas eu tenho. Mas em geral, como crentes, nós vamos condenar esses objetivos, porque são pecados óbvios demais para nós. No entanto, essa confiança na riqueza pode estar escondida no nosso coração de maneiras muito, muito, muito mais sutis, se escondendo muitas vezes, inclusive, por trás de motivos nobres. Então você tem um motivo nobre, mas aí você, pelo seu motivo nobre, estabelece o fundamento de segurança em algo que Deus diz que vai cair. Por exemplo, podemos dizer, olha, eu estou fazendo isso por causa da saúde da minha família. Eu estou fazendo isso por causa do bem-estar, eu penso no bem-estar da minha família. Eu estou fazendo isso por causa da educação dos meus filhos. Ou eu quero ter uma aposentadoria digna. Então, pensando nessas coisas boas, nobres, nós estabelecemos um fundamento errado, que vai cair. A pessoa pode ser econômica, pode ser simples, pode ter pouco dinheiro, pode ter bons motivos e ainda ser tola no assunto que estamos tratando aqui. Pode estar sendo movida
por aquela influência invisível, por aquele eco que não para de ressoar, que circula no imaginário social, dizendo: a estabilidade da vida depende do quanto você tem na sua conta bancária. Eis o que imaginamos sobre a vida estável, com E, a vida que tem estabilidade. Um emprego, primeiro pensamos, bom, o que é ter uma vida estável? É ter um emprego do qual eu não possa, sob hipótese nenhuma, ser mandado embora. Então isso é estabilidade. Ninguém vai me mandar embora, porque aqui está, eu tenho uma estabilidade. Mas esse emprego tem um bom salário. Esse emprego tem um plano de saúde excelente. Esse emprego tem uma boa aposentadoria. Aí está a vida estável que eu desejo. A estabilidade, a garantia para o futuro da minha família, para o meu bem-estar. Tudo parece justo, mas não é. E esta é a razão que no Brasil muitas pessoas são encorajadas a cargos públicos pelos seus pais ou a determinadas profissões. Não porque tem vocação, porque se tem vocação deve ir. Não porque tem vocação, mas porque a cultura diz: olha, você tem que conseguir um emprego estável. Você precisa de estabilidade. Então, em muitos casos, esse é o objetivo a ser alcançado: estabilidade por meio de um bom emprego, e principalmente um emprego público. Então você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para ter estabilidade. Parece de novo justo. Mas o que queremos? Direi isso através de uma imagem da própria Escritura. Nós queremos colher na segunda-feira o maná da semana inteira. É isso que queremos fazer. Nós queremos ter a garantia de que, se por acaso amanhã o Senhor não mandar o maná, ele está dentro do nosso armário. O que é isso senão incredulidade no final das contas? Imaginamos que nós podemos ter o controle da nossa própria vida. É isso que desejamos. Imaginamos, se nos esforçarmos, se tivermos um bom emprego, um bom salário, um bom plano de saúde, um plano de aposentadoria, isso nos dará a chance de viver sobre um firme fundamento. Vamos descansar, a nossa vida está segura. Imaginamos que, se tivermos dinheiro suficiente, não necessariamente para nos considerarmos ricos, mas o suficiente para dizer: eu tenho uma vida estável, isso será, tudo irá bem. Se ficarmos doentes, teremos um plano de saúde para pagar os exames e consultas. Se tivermos uma emergência, teremos um dinheiro para resolvê-la. Se tivermos um problema na justiça, temos condições de contratar um advogado. Ilusões. E essas ilusões, elas aparecem sempre que surge uma dificuldade. É aí que uma janelinha do coração abre-se para mostrar onde você pensa que teria estabilidade. Você fica doente, não tem um plano de saúde, não tem dinheiro para os exames. Então você naquele momento percebe que, por falta de dinheiro, você sente instabilidade na sua vida. E o que sentimos nesse momento? Sentimos vergonha. Puxa, minha esposa está doente, eu não tenho dinheiro, eu nunca paguei um plano para ela, não posso oferecer nada para minha esposa, para os meus filhos. E nos sentimos humilhados por não ter condições. Você nem sabe por quem, porque não tem ninguém debochando de você, mas você se sente humilhado. E aí, às vezes, aparecem algumas pessoas nesse momento de: olha, eu avisei, você não fez o concurso público, está aí agora sofrendo. E às vezes, até quando isso acontece, alguém toma uma resolução de mudar de vida,
e procurar, a partir daquele momento, alguma coisa que lhe dê estabilidade. Então, quando isso acontece, meus irmãos, em alguma medida, estamos acreditando na mentira de que o dinheiro pode oferecer segurança. E como disse, essa confiança, ela se esconde de forma sutil por trás de bons motivos. De você querer o bem para sua família, um plano de saúde para os seus filhos. São bons motivos. Não há pecado nisso. Não estamos tratando sobre planos de saúde, salário, emprego público. Esse não é o assunto. Mas colocar a confiança para o presente e para o futuro, em um bom salário, em economias, em investimentos, em um emprego com estabilidade, dentro ou fora do governo, com um plano de saúde e aposentadoria, colocar a confiança nessas coisas é abraçar um ídolo. É dizer, aqui está o fundamento da minha vida. E isso é um modo injusto de viver. É por isso que o contraste é aquele que confia nas suas riquezas e do outro lado, o justo. Porque de lá está, neste modo de vida, um modo injusto de viver. Um tipo de incredulidade. E como o livro de Provérbios visa ensinar sabedoria, concluímos, um tipo de tolice mundana está lá do outro lado. Então, nós não devemos esquecer do que nos ensina o Espírito Santo na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo 6, 17. Veja o que o apóstolo diz. Exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança, olha a palavrinha que está aí, na instabilidade, agora com I, na instabilidade das riquezas. Então eu quero que você entenda isso agora com toda clareza. O mundo, a sabedoria mundana, diz que nós podemos encontrar com E estabilidade nas riquezas. E Deus nos adverte com I sobre a instabilidade das riquezas. Aqui, a tolice da sabedoria humana é desmascarada. Queremos encontrar estabilidade em algo que Deus diz que é instável. Eis a tolice. As riquezas são passageiras. É, portanto, uma tolice confiar nelas. E qual é o fim de quem confia nelas? O verbo é claro. Cairá. Isso pode ser experimentado em parte nessa vida, que o digam os ricos que já perderam tudo. Isso é, inclusive, experimentado por pessoas que nem são ricas, tem um pouquinho. Poderíamos pensar, por exemplo, já tem um tempo, mas pensar nas pessoas na Ucrânia. Imagine que você fosse um ucraniano. Se você fosse um ucraniano, muito provavelmente nesse momento você não teria mais sua casa. Se você fosse dono de uma empresa, sua empresa já foi alvo das bombas e explodiu, já era. Você não tem casa, não tem emprego, tem que botar sua família num lugar seguro e você ainda teria que estar envolvido provavelmente no fronte e talvez nem estivesse vivo mais para fazer coisa alguma. Então, num dia a pessoa pode ter uma empresa, vários funcionários e no outro dia, quando a guerra começou, não tem casa, empresa, funcionários, nem tem o que comer. Em questão de dias, isso tudo desaparece. Caíram os prédios, as vidas. E se aquela casa fosse a sua casa? Se aquela vida ucraniana fosse a sua vida? Para muitos restou apenas a roupa do corpo e alguns familiares. Tudo caiu repentinamente. Então, as guerras, as crises financeiras, as catástrofes, quando, por exemplo, tem enchentes, as catástrofes naturais, são uma lembrança de que podemos ter bens agora e não tê-los em seguida. Portanto, apesar da primeira linha desse provérbio,
Ao pensar sobre essa primeira linha, a imagem que nós podemos ter poderia ser a imagem de um castelo construído sobre um monte. Você olha de longe e diz: rapaz, que construção belíssima, que coisa maravilhosa. Inspira segurança, inspira estabilidade, inspira valor. Parece ser digna de confiança. Parece ser um lugar bom para fundamentar a vida e viver com a família. Mas apesar de estar lá sobre o monte, apesar das aparências, esse castelo foi construído sobre a terra que já estava em processo de erosão. E com o passar dos anos, a erosão aumentou. E por baixo do castelo, os fundamentos foram cedendo. A terra cedeu, o monte cedeu e o castelo caiu. A riqueza, o dinheiro, pode parecer um castelo que oferece estabilidade, mas é apenas uma casa no barranco e nada mais. Não é capaz de suportar as tempestades da vida. Cedo ou tarde, quem confia nas riquezas cairá. Alguns viverão nesse castelo a vida toda, mas quando eles morrerem, o castelo cai. Outros verão o castelo cair ainda quando estão vivos. E diante do que estamos observando, para efeito de clareza, mais uma vez, eu preciso salientar que eu não estou falando contra o serviço público. Eu não estou falando contra o estudar para aprimorar-se e ter um salário melhor. Eu não estou falando contra a prática de economizar, de administrar suas finanças, de investir, de ter uma reserva para emergência, de ter um plano de saúde e de preparar-se para a aposentadoria. Não estou falando contra nada dessas coisas. O que estamos ouvindo não é sobre questões externas, mas sobre disposição do coração. Estamos falando sobre uma confiança sutil no dinheiro e na segurança que supostamente o dinheiro oferece. Não é sobre ter ou não ter, mas sobre onde esperamos encontrar estabilidade. Em quem confiamos e de quem esperamos para o presente e para o futuro. O que estamos vendo é que é uma grande tolice depositar a nossa confiança na instabilidade das riquezas. Mas surge a pergunta: no que ou em quem a nossa vida deve estar fundamentada? Como é que nós podemos alcançar a verdadeira estabilidade? Isso nos leva ao nosso segundo ponto, a segunda parte deste provérbio, que entra em contraste com a primeira, que diz aí: mas os justos reverdecerão como a folhagem. Aqui não diz de forma clara, mas os que confiam. Se refere aos justos. Mas quem são os justos na Bíblia, senão os que confiam em Deus? Eis um fundamento mais seguro: Deus. É isso que nos diz o texto lido de 1 Timóteo 6,17. Ouça mais uma vez esse texto. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que nos proporciona ricamente, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Observem, meus irmãos, a voz de Provérbios 11:28 é a mesma voz de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Não deposite a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Deus é o fundamento da verdadeira estabilidade. Lembre-se, Deus não oscila, Deus não muda, Deus não diminui, Deus não pode ser perdido, Deus permanecerá para sempre. Eis o fundamento para a vida presente e o fundamento para a vida futura. O fundamento para a vida, o fundamento para a morte. O fundamento para a juventude, o fundamento para a velhice. O fundamento para o trabalho, o fundamento para a aposentadoria. Ouçam a voz da sabedoria. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá.
jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, versículo 22. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37, versículos 3 a 5. Somente Deus é digno de confiança. Somente Deus é verdadeiramente, como cantamos, castelo forte. Provérbios 18, 10 diz: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Aqui está, então, o verdadeiro fundamento, a verdadeira estabilidade. Então, isso significa que nós devemos ser muito cuidadosos para não abraçar as mentiras do imaginário social no qual nós vivemos, que nos apresenta o dinheiro como fundamento de uma vida estável. Devemos ser cuidadosos para que essas mentiras não se tornem balins, pequenos ídolos, controlando nossa forma de pensar e agir a respeito do trabalho, da vocação, da estabilidade, do bem-estar, da saúde, da felicidade, do futuro dos filhos, da aposentadoria e etc. Deus deve dirigir nossas escolhas, não os ídolos mudos e mortos da nossa cultura. Se buscamos estabilidade em Deus, eis o que experimentaremos. O texto diz: os justos reverdecerão como a folhagem. Então temos aqui a imagem de folhas verdes. Essa imagem de folhas verdes é uma imagem de prosperidade, de fertilidade no Antigo Oriente. Florescer significa brotar, crescer. Uma folha verde é uma folha bem nutrida, é uma folha em crescimento, indica uma planta saudável e frutífera. A imagem quer mostrar que a pessoa que verdadeiramente confia em Deus não é outra coisa senão uma pessoa abençoada. Em alguns casos, essa bênção implica em bênçãos temporais e materiais que Deus dá ao seu povo. Mas certamente, sempre para os justos, significa receberem as bênçãos espirituais e eternas. Portanto, irmãos, observem que de fato a estabilidade, a segurança, a verdadeira prosperidade é determinada pelo alvo da fé. Se confiamos nas riquezas e no que elas oferecem, cairemos como uma casa construída na areia. Se confiamos em Deus, estaremos firmes, como diz Provérbios 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. O fundamento é perpétuo. A sua vida fica segura. Portanto, de que modo podemos oferecer estabilidade e segurança para a nossa família, homens? Para a nossa esposa, para nossos filhos? Confiando em Deus. Ensinando os nossos filhos a seguirem pelo mesmo caminho. O maior tesouro que um homem, um pai, pode oferecer a seus filhos para a estabilidade da vida não é conquistando com muitas horas de trabalho, com muitos cursos de pós-graduação. É conquistado e compartilhado pela fé. É confiando em Deus. É vivendo em Deus. Em total dependência de Deus. Então, num mundo cheio de instabilidade, nós dizemos aos nossos filhos: meu filho, aqui está um fundamento seguro para a vida e para a morte, o Senhor Jesus Cristo. Ao falar dessa confiança em Deus, então, logo lembramos do nosso Senhor. Como em toda Escritura, quem é que nos diz essa palavra? Quem é que nos diz: não coloque sua vida na instabilidade das riquezas, mas seja como o justo que confia no Senhor? Quem nos diz essas palavras? O próprio Senhor Jesus Cristo. Podemos ouvir nessas palavras, nesse provérbio, a voz de um rei mais glorioso do que o rei Salomão, mais sábio do que o rei Salomão, Jesus Cristo, em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Cristo, a perfeita sabedoria, nos ensina
que somente Deus é o fundamento da verdadeira estabilidade. E pelo testemunho das Escrituras, aprendemos que essa estabilidade e seus frutos só podem ser alcançados em Cristo. Não podemos confiar em Deus à parte de Jesus Cristo, nosso Salvador. É somente por meio dele que podemos nos achegar a Deus e confiar em Deus. É só em Cristo, a verdadeira videira, que nós podemos reverdecer como a folhagem, dar muitos frutos. É somente quando a influência da vida de Cristo se manifesta em nossa vida que verdadeiramente podemos florescer, confiando em Deus, esperando para o presente, para o futuro, para a eternidade. O que significa a verdadeira estabilidade? Ela não é meramente para esta vida, é a estabilidade para a vida eterna. E nas palavras do nosso Salvador, em sua oração sacerdotal em João 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eis o fundamento da verdadeira estabilidade. Deus revelado na face de Jesus Cristo. Deixemos, portanto, irmãos, os ídolos mortos da nossa cultura e vivamos em confiança, em dependência de Deus, por meio de Jesus Cristo. Nele se encontra a verdadeira estabilidade e a verdadeira sabedoria. Amém. Amém.